Aqui tem uma radite catalônia roxa. Aqui tem uma alface frisée. Aqui tem uma folha de brócolis que a gente vende como folha de couve porque ela traz os nutrientes do brócolis. Certo. Então, o pé, quando está novinho, a gente colhe a folha e vende como couve. Que bacana. Aqui tem uma capuchinha, que é uma flor comestível. Olha que legal. Achei que fosse decoração quando você colocou. Não, é comestível. Não. Comestível, Aqui é gente. alface americana, brócolis, repolho, tem uma alface mimosa roxa. Esse aqui é inhame. Olha, esse inhame, eu perguntei, será que é um coco gigante? Não, é um inhame. Inhame, ele fortalece o sistema imunológico, ele previne... Quem consome frequentemente inhame, tem pesquisas já que comprovam, somente no Rio de Janeiro o pessoal consome muito, não se contamina com a dengue, mesmo que picado pelo mosquito. Famoso na época do verão, principalmente, né? É poderosíssimo. Aqui, Isso, cenouras, cenoura, tem umas abobrinhas mais e os mais embalados aqui? Então, sucos, tem cachaça orgânica, vinho, vinagre de maçã. Aqui tem uma produção muito interessante lá de Paulo Lopes, que é palmito orgânico de reflorestamento. Então, planta-se o palmito, tá? Para depois extrair. Então, não se tira da mata. Tá? E também o selinho aqui, ó, certificado, tá? Tem uma certificadora. Que é o EcoCert. É uma ecologia consciente. Isso. Muito bacana. Vocês vão ficar aqui com essas imagens, que nós estamos voltando lá para o nosso lugarzinho. Produtos orgânicos, esse é o tema do nosso Falando. Conversando com a Thalita, né? Agora dividindo, eu fico imaginando a Márcia participando da feirinha lá da Lagoa. É isso, Márcia? Eu sou a freguesa que gosta de chegar cedo, né? Chega cedo, pegar mais fresquinho. Porque tem uma concorrência, né? Porque eles são todos produtos lindos e maravilhosos, com muitos coloridos, mas... né? E tem assim, você acaba tendo, quem chega cedo tem produtos que tem menos por causa da claro, a a demanda é muito grande. Aí você acaba tendo uma certa regalia. Essa questão da safra é muito importante. Na época, isso é muito importante, porque a gente acaba consumindo produtos que estão fora da época, justamente pelo desenvolvimento e utilização hoje dos agrotóxicos, né? Essa dicotomia entre como é que a gente tem acesso, assim, por exemplo, se a gente pesquisar na internet, a saber quais são os produtos da época, ainda mais na nossa região aqui, para não ter problema em ficar consumindo produtos que são anabolizados, né, cheio de coisa. Nós temos tabelas do IBGE, a própria TACO, TACO, que é uma tabela de composição. TACO. Do IBGE? Não, essa é uma tabela de composição química dos alimentos. Olha só. E ela sai frutas, verduras, né, de época. Então é muito interessante, porque é o que nós comentamos. Muitas vezes você quer ingerir um determinado produto fora da época. E olha uma relação legal. Só se tiver com um desejo, né? Aquela gestante. Daí tá liberado, porque é uma coisa passageira. É verdade. É brincadeirinha. E a gente tem também a oferta hoje de produtos específicos. Por exemplo, no Natal, aquela época final de ano, o que você tem mais avermelhados e alaranjados? A manga, né? A próprio caqui chocolate. É pelo clima? Pelo clima também. E isso nutricionalmente é um favor também. Exatamente. Porque tem mais vitamina A, tem mais beta-caroteno, protege mais a pele. Já preparando o verão. Preparando o verão. Né? Então existe uma consonância do meio ambiente com o próprio ser humano. A gente é que acaba muitas vezes do fast food, hoje nós vamos para o slow food. Né? E acelerando algum processo, né? Porque é bem mais natural. Agora você falou em termos de doenças, assim, como é que a gente pode analisar as doenças com excesso de alimentos com muito agrotóxico? Talvez de uma forma simples. Porque assim, a maioria das pessoas consomem os produtos convencionais. Talvez de uma forma simples. Você pega uma pessoa na sua família que tem diabetes, ou que tem colesterol, ou hipertensão, que hoje é muito comum. Então você repara que essa pessoa ingeriu grande parte da sua vida mais doce do que deveria, mais produto refinado, como o próprio açúcar refinado, que é um dos grandes maus que a gente tem hoje na parte da alimentação. Então ali quando ela tem 40, 50 anos, o pâncreas dela fala, não produz mais insulina, agora realmente deu para mim. Né? O meu órgão, que trabalharia 100 anos, trabalhou em dobro 50. Ele já está no processo acelerado e saturado. Saturado. Né? Então, assim, tem como você resgatar, fazendo uma reeducação alimentar. Muda um hábito, substitui o tomate, o pimentão, o morango, as folhas verdes. Você falou do pimentão com uma ênfase, né? Altíssimo grau de agrotóxico, de produtos químicos. Até deixa eu perguntar, existe assim, Thalita, algum tipo de
de produto que é mais difícil, tipo, né, o bichinho vai lá e tenta pimentão comer. É um dos que é o mais complicado de produzir de forma orgânica. Justamente que é mais... Ele já é um alimento, já veio ao longo dos anos sendo muito modificado no laboratório. Então, quanto mais modificado, mais sensível ele fica. Porque a gente vê cada pimentão gigante, né? Então assim, porque um alimento que ele já é produzido, é mais tradicional, crioulo, semente nativa, ele tem uma resistência natural. Aos animais e às pestes. Agora, quanto mais modificado no laboratório, mais refinado, eles dizem aquelas variedades selecionadas, sementes caríssimas, aí ele é mais suscetível. Mas fala, porque, só para completar, é porque existe a nossa linhagem de agricultura familiar, de produtos orgânicos integrais, e em contrapartida, do outro lado, tem o organismo geneticamente modificado, o OGM, e o transgênicos. Né? Então, existe aqui, hoje, essa dicotomia no próprio planeta, não só no Brasil, mas a agricultura familiar através da própria merenda, né, e outros projetos. Até o nosso estado, ele está bem, né, nessa questão de levar a merenda escolar com produtos orgânicos. O nosso estado ele foi pioneiro num projeto piloto, alguns anos atrás, para a nossa merenda do estado ser orgânica. Realmente foi uma legislação aprovada, né, em nível nacional agora, que 30% da nossa merenda deve ser orgânica, favorecendo ainda mais a agricultura familiar. E aí a gente tem um estudo para que a nossa, especificamente do nosso estado, seja até de 70% de orgânico, de uma forma crescente, né? Implantando no próprio CAI, no próprio Conselho de Alimentação Escolar, e a gente percebe já uma mudança. A própria universidade tem feito pesquisas com essas crianças. É lento, né? Mas a gente vai abrindo espaço. Vai resgatando, né? Na nossa antropologia cultural lá, esse resgate mesmo, que é um processo normal. Inclusive porque antigamente nas escolas você tinha uma alimentação caseira, que ela foi se perdendo. Aí vai com aquele fast food rápido, né? É uma coisa bem rápida. Você vai juntar quem está com pressa. Um salgadinho aqui. Olha, a gente vai fazer mais uma pausa aqui, tomar uma aguinha, a gente já volta. Aí a Francine vai lá explicar essas questões, né, de valores nutricionais em relação aos alimentos orgânicos e conversar um pouco mais também sobre a diferença com os integrais, né, que às vezes confunde um pouquinho a gente. Estamos aqui ao vivo, você pode interagir conosco, tá? É rapidinho, já voltaremos. Nós falando de volta e a gente já volta com a Francine junto aos produtos maravilhosos, orgânicos. Explica pra gente agora essas questões nutricionais que é com você. Vamos lá. Além dessa questão da característica organoléptica, da cor, da textura, você também agrega o valor nutricional derivado de todo esse cultivo. Então você preserva a manutenção desses nutrientes. Vou dar um exemplo prático. Quando você compra, por exemplo, essa cenoura, ela já vem, inclusive, com o próprio raminho da cenoura. Isso é um reaproveitamento saudável do alimento. Você deve usar esse talo, assim como a folha da beterraba, que você vai picar e cozinhar. Está estrategicamente já... Aqui por isso. Certo. Eu tenho mais concentração de cálcio, de ferro, de outros micronutrientes, muitas vezes, do que um copo de leite. Que a gente vincula muito, questão, por exemplo, do cálcio no leite. A gente fala que o cálcio está presente muito nos laticínios, né? E também na questão folhosa, verde escura, verde. Sim, verde, e né? realmente está. Mas esse aproveitamento integral do alimento é que é muito importante que seja feito. Perfeito. Olha a comparação de uma cenoura para uma cenoura que tem um agrotóxico, assim como a gente mostrou o morango, por exemplo. Vamos explicar um pouquinho. Os alimentos orgânicos, eles são menorzinhos, né? Eles são menores, porque justamente... a Thalita já me olhou. Peraí. Por que já foram, né? Não, não é? Lógico que a gente tem uma diferenciação. O que acontece é o seguinte, tá? Na agricultura convencional, o pessoal geralmente seleciona muito o alimento até chegar na prateleira. Gera muito desperdício. Geralmente quem paga o desperdício é o agricultor. Né? E aí o orgânico não, como a gente sabe que é um alimento já foi cultivado com bastante trabalho,